Vamos para mais um episódio do nosso querido Tech Talks. A gente trouxe aqui um estudo, né, da McKinsey, que é a maior consultoria do mundo em estratégica, e falando sobre o futuro da tecnologia e da AI generativa, né, como a reinvenção e o planejamento são necessários. Primeiro, para contextualizar, esse artigo ele foi escrito, né, baseado numa entrevista de 100 tomadores de decisão, diversos entrevistados, a maioria ranqueados pela Forbes e com bastante dado legal para falar em que direção que o mundo está indo em relação à AI generativa. Primeira coisa, Rogério, vamos lá, vamos começar falando de valores, né, cara? O estudo diz que até 2029, ou seja, 4 anos para frente, esse mercado como um todo vai valer 200 bi de dólar. Eu não fico surpreso porque, cara, isso é uma chamada coqueluche, né? Todo mundo está falando sobre isso, realmente é um assunto que quem não tiver atualizado vai ficar de fato para trás. E ele diz aqui também, antes da gente começar a entrar nos dados, né, que os principais provedores de serviço que não começarem a repensar essa proposta vão perder de 15% a 20% de receita e lucro, né? Eu queria ter os 2 centavos em cima disso, Rogério. Assim, Marcelo, o que a gente anda vendo realmente depois a gente vai comentar sobre isso especificamente, o tipo de adoção que as empresas estão fazendo. Mas assim, a gente não consegue passar por uma empresa que não tenha em alguma área falando sobre a adoção de IBM. Então, eu também acredito nesse número. De novo, esse número em escala global, mas é um número bem impressionante. E eu concordo com o artigo, porque realmente, seja a área, você não chega numa empresa hoje que não fala que está tocando IA em alguma área. Pode ser da área mais simples até uma área mais verticalizada, mas isso realmente todas estão tentando entrar nesse hype, né? Desses 100, Rogério, 67, ou seja, 67% dos entrevistados disseram que eles vão gastar nos próximos 5 anos de 4% a 6% a mais do próprio orçamento que existe hoje com AI. Se você olhar, não é muita coisa, mas não esquece que fora esses 4% a 6%, eu tenho certeza absoluta que eles vão redirecionar esse orçamento para analytics e extração de dados, que hoje o segredo todo está nos dados ali. Daqui a pouco a gente vai chegar no mundo SAP, né? A gente começou a falar de AI para chegar no SAP. Agora, inclusive a gente tem um estudo que a gente fez, né, Rogério? Depois a gente pode até pedir para o nosso editor colocar como o budget do ecossistema SAP está migrando de migração, engraçado, para a extensibilidade, AI, etc. Ou seja, o que era 40% que as empresas vêm gastando com migração do SEC para o S4 ou do próprio S4 para um S4 mais novo, hoje em dia eles estão redirecionando, que já migrou, então estão trabalhando na extensibilidade, onde no caso a Tachyonics se encaixa muito bem, né? Tanto na parte de analítica quanto na parte de extensibilidade. Agora, Rogério, tem um dado que me impressionou bastante aqui, cara. Eu queria o teu 2 cents, né, como se diz, que é toda a parte de cloud, né, quando você vai para a nuvem, que você começa a usar um processamento gráfico e não mais o processamento de CPU, vai para GPU. Isso também vai subir o custo de energia da empresa. E coisa que não está nesse estudo, mas eu acho que é um ponto que a gente poderia conversar, cara. A gente tem até acompanhado alguns podcasts também falando sobre isso, né? Sim. Que muitas vezes as pessoas falam, mas o grande problema do IA é que para você dar um hello world custa energia. Isso. Assim, se a gente parar para pensar desse caminho, né? O Netflix também gasta energia, tudo que você for fazer gasta energia. Então, mas a energia em si da IBM, ela não é um grande problema, porque na verdade tem um estudo que eu li que fala que para você treinar uma IBM como se fosse o GPT-4, você gasta energia de São Francisco por 3 dias. Mas depois, para você consumir, não é esse custo absurdo. Para você consumir é um custo barato. O grande parado é treinar, mas de uma vez treinado o modelo, você consome barato. E hoje em dia, na verdade, esse mundo está nascendo, né? Mas já, assim, a questão que a gente falava,
uma GPU ela vai processar um cara por vez, mas na verdade vai processar todo o modelo. Na verdade, hoje em dia até está setorizando isso. O processamento da LLM está ficando cada vez mais barato. O treinamento ainda é muito caro, mas o uso, a execução dela é muito barato. Então, eu já vi alguns artigos dizendo, olha, isso aí é meio que número um pouco midiático, porque isso não é um grande problema de verdade. Olha, e um dos outcomes, dos resultados dessa pesquisa aqui, Rogério, que tem a ver com isso, eu vou ler aqui, tradução livre, né? Nuvem pública e infraestrutura como serviço. Uma coisa que também eu, pelo menos, até leio e não tinha pensado. Com o advento da AI, tendo esse gasto todo de treinamento, etc., vão surgir provedores de LLM na nuvem. Eles vão emprestar... Hoje os servidores que você contrata um hyperscaler como a Google, ou a AWS, ou a Azure, ou até a Alibaba, sei lá, você bota teus dados lá, consome conforme você quiser, ali é um storage mais computing, né? Você não tem gasto de treinamento de LLM, que é muito acesso. Então ele diz que, cara, agora nos próximos anos vai surgir também uma nova classe de servidores na nuvem, anota isso aí, de LLM para IA na nuvem. Ou seja, treinamento, você vai usar a nuvem para você reduzir teu custo local, né? Vai usar os data centers para treinar as suas LLMs, usar a GPU lá da Google. Para que você vai ter que gastar eletricidade com a tua GPU? Isso eu acho sensacional, cara. Uma coisa que ninguém tinha pensado, né? Então, e também tem um outro ponto, que aí, voltando para o mercado SAP, hoje as empresas estão se questionando, né? Para você poder. O que é mais interessante? Você pegar o modelo desse pronto e você treiná-lo, mas assim, você treiná-lo na sua nuvem ou você treiná-lo localmente? Talvez aí tenha a resposta que o Marcelo está falando, né? Talvez seja interessante você, na nuvem, treinar o teu modelo lá e não fazer esse treino local. Porque, assim, para o mundo SAP, a LLM pura não resolve. Esse é o grande ponto, né? E hoje, quem tem um único modelo que é treinado para funcionar no mercado SAP é a SAP. Nenhuma delas hoje, DeepSeek, OpenAI, Gemini, nenhuma delas é aderente num percentual alto para o mercado SAP. Porque o mercado SAP é dado fechado. Exatamente. Ninguém melhor do que a própria SAP para treinar os seus próprios dados, né? Não tem fazer o teu RAG, né? O teu treinamento. Agora a pergunta como é que você vai fazer isso? Você vai adquirir da SAP ou você vai pegar o modelo dessa de LLM e você também vai treinar? Ou a SAP daqui a pouco também vai ser uma provedora de LLM e você vai só fazer você vai pegar o modelo da SAP, em vez que nem você pega hoje o modelo da OpenAI e você faz um fine tune em cima dele? Será que a SAP daqui a pouco vai estar como provedora de serviço também de LLM e aí você vai fazer um fine tune, um vetorização em cima do modelo da SAP? Pô, ali que talvez aí seja o pulo do gato, mas ainda não tem. A SAP ainda nunca vi nenhum artigo sobre isso, se ela vai ser provedora de LLM também. Eu acredito que ela vai... Porque imagina, Rogério, ela vai poder vender esse conhecimento que ela tem sem alucinação. Isso é ouro para as empresas. Imagina, a SAP passou quantos anos estudando, vamos lá... Processo? 50 anos. Ela acaba fala, o próprio Christian Klein fala, eu, SAP, sou a melhor empresa para te fornecer a LLM, porque eu conheço os seus processos há 50 anos. Eu trabalho com você desde que a SAP existe. Assim, na verdade, agora acho que são 53. Desde que a SAP existe. Então, ela conhece todo o know-how, todo o processo. Aí eu vou, Marcelo, talvez... então, vamos entrar agora nesse ponto, fazer um parêntese. Bora. O SAP Joule, for Consultants, for Developers, ele está muito ligado na questão do prompt. Mas o BDC, o Business Data Cloud, ele está mais ligado no AI Modern Foundation. A SAP ainda não deixou claro, pelo menos eu não tive ainda acesso, eu já perguntei também, se essas duas soluções vão usar o mesmo AI Foundation. Me disseram que não, mas ainda não vi nenhum documento falando. Porque o BDC, o Business Data Cloud, ele usa o modelo da SAP. A pergunta é se a SAP aí, né, no BDC, se ela vai vender, se vai ter o uso de API, como é que vai funcionar a SAP sobre Acho que ela vai fazer um pacotão, né, Rogério? Você vai comprar o BDC, você vai poder pagar o chamado upselling de todos os serviços que ela pode te prover. Porque, imagina, é muito conhecimento, Rogério. É muito conhecimento e conhecimento sem alucinação, cara. É uma coisa linda.
Não, eu fico imaginando, né? Você agora lá dentro do BDC, você tem um DataSphere, né? Então eu vou lá, vou gerar um bando de metadados, todo o meu modelo que eu tive que fazer extensibilidade. Eu subo para o Business Data Cloud, ali vai ter um pedaço que eu vou ativar para usar esse modelo meu, customizado, extensibilizado, para ele poder aprender também. E aí depois eu consumo isso. Aí eu consumo esse conhecimento, mas aí no BDC, talvez via API, talvez via prompt, talvez uma ferramenta, outra ferramenta dentro do BDC. Isso ainda para mim não está claro como é que a SAP vai, mas eu também acredito que a SAP vai nesse caminho. Eu acho que são dois conceitos de ferramentas separados. Até agora, sobre o Joule, eu não vi nada falando de extensibilidade que você possa fazer também não. Para consumir na Joule. A Joule, teoricamente, depois a gente vai passar sobre isso, ela fala, a SAP treinou e está lá. Agora, parece que no BDC você vai poder refinar, né? Exato. E a SAP já está botando um caminhão de dinheiro nisso, né? O último Q2, a gente pode depois dar um overview do que está acontecendo lá no Q2, do resultado do Q2 foi muito bom e foi totalmente focado no AI. E nesse arquivo da McKinsey também diz que nesses próximos 3 anos vai desbloquear, assim, eles usaram 200 bi de dólar com gastos em AI, seja vertical, horizontal, o gasto com tecnologia em geral, né, dos orçamentos. E eu acredito, você lembra dos valores que a SAP já está botando nisso? Eu lembro que eram valores exorbitantes que eles estão treinando a AI deles e criando todo o ecossistema de inteligência artificial para eles. A gente pode dar uma olhada depois lá no Q2, pedir para o nosso produtor colocar. Agora, tem um número que bate bastante com o que a SAP está falando também, né? A SAP fala que, nesse momento, a Joule é capaz de trazer 15% de produtividade. Aqui no artigo do McKinsey, fala a mesma coisa, que fala que os setores tradicionais terceirizados, vamos enxergar isso, por exemplo, o que a Joule está entregando, que é, teoricamente, uma LLM de conhecimento. Aqui fala que também vai ter um aumento de performance de 10%. A SAP fala de 15%, aqui está falando de 10%. Exato. Só que é um número impressionante, porque se a gente parar para pensar, nesse mercado hoje, se a gente puder ganhar uma produtividade de 15%, é bem relevante. É bem relevante. Então, ela meio que definiu aqui, cara, quanto é que vai se gerar nesse mercado versus produtividade, né? Então, ela dividiu aqui, para quem quiser olhar com calma o artigo, mas eu quero focar aqui, Rogério, ela dividiu em algumas categorias, né? Menos de 1 trilhão, de meio trilhão a 1 trilhão desculpa, mais de 1 trilhão, de meio a 1 e menos de 1 trilhão. Então, assim, eu quero focar, Rogério, se você puder, colocar ali no Enterprise Applications, que é onde vai subir demais, que aí inclui o nosso mundo, né, que é o ERP, o Enterprise Resource Planning, que ele está dizendo, cara, vai subir mais de 1 trilhão de dólares, o Expand e o Revenue, todo esse ecossistema, né? Aí ele bota CRM, colaboração com outros... com modernização de outros sistemas de enterprise, e logo após também um que vai crescer até 500 mil, que é toda a parte de LLM dentro de Data Clouds e AI Solutions. Ou seja, cara, a expectativa é de, cara, primeiro, muito investimento nessa área e muita produção. Eu queria explicar um pouco melhor. Não vai ser um investimento a esmo, ou seja, você vai ganhar performance, produção, rapidez, solidez, etc. E não vai ser um dinheiro, vamos chamar, jogado no lixo, né? No investimento que você não vai ver retorno. Não, aqui pelo estudo você vai ver retorno muito rápido, principalmente na nossa área. Ou seja, é um momento. Qual é a mensagem que eu quero passar? Pessoal que trabalha com SAP, não só com SAP, com RP em geral, ou Cloud, invista na LLM, no estudo da LLM, entenda como isso funciona, isso vai melhorar muito. Porque pensa, Rogério, hoje em dia você precisa de alguns pessoas muito especializadas para esse tipo de trabalho, né? Que seja consultores, que sejam desenvolvedores, etc. Quanto mais nichado é o teu mercado e você tiver investido em machine learning para fazer esse mercado, mais você vai ganhar, porque você vai ficar muito menos dependente do conhecimento
daquela própria pessoa, porque numa hora que uma máquina aprender a fazer aquilo, não estou dizendo que ela vai pensar, vai fazer sozinha, mas você vai ensinar, como a SAP vai ensinar todos os processos lá, vamos pegar a SAP, ela vai ensinar todos os processos da área de FI. Hoje em dia você está concentrado dentro de um funcional de FI. Imagina que vai ter um SAP for Consultant, vai fazer isso para você, vai definir para você toda essa parte de processo. Cara, isso é um ganho fenomenal. Sem alucinação, então, cara, é como se você tivesse o melhor funcional do mundo, que não erra. Exatamente. Então, até o próprio artigo, ele separa 3 tipos de empresa, tá? As observadoras, que Isso. aí ele fala que vai se tornar acredito que eles falam que é a média do mercado, são as observadoras, que vai fazer POC, pequena escala, por exemplo, gerenciamento, o que a SAP também está falando, que nesse primeiro momento, gerenciamento de conhecimento, resumo de texto, aumentar a produtividade. Então, eu vou até trazer aqui no artigo onde é que ele fala sobre isso. A maior parte das empresas, que são 50%, 60%, são observadores. É isso que ele fala, não é isso? Exatamente. É o primeiro item ali. Aqui ele bota são as empresas observadoras. Aí depois ele fala, olha, tem as empresas líderes, que tem uma visão clara... Pioneira. Que vai se reduzir, que vai usar para reduzir custo em escala. Aí ele bota que vai criar centro de excelência, que vai criar setores para isso, que vai, inclusive, fazer atualização de código e legado, que aí vai vir aquele pedaço que a SAP chama também do Julie, que é o Innovation, que você vai usar a ferramenta para fazer a redução de custo, para te dar escala, seja no teu sistema, no teu desenvolvimento, no teu legado. E aí ela traz a última, que são os inovadores, que aí eu acredito que é menos de 10%, que aí vai pegar a IA na vertical, manufatura, para você especializar ela e aí você ainda fazer esse uso melhor. Fine tuning. Exatamente. E aí agora, Rogério, rapidamente, só para sem te cortar, já te cortando. Quando você olha aqui de 50% a 60% de observadores, estão olhando o mercado, vai acompanhar e vai. Esses 30%, 40% que são os pioneiros que vão testar, e tem os malucos fora da caixa que são os 10%. Eu vejo isso nos nossos clientes também. Cara, a gente tem... Se você pegar a nossa gama de clientes, cara, é isso aí, de 10% a 15% de inovadores que estão ali, compra o barulho e fala, bota esse negócio aqui que a gente quer ver andar. Tem os pioneiros que querem usar, vamos lá, vocês fizeram uma coisa... E tem os caras que são os conservadores, vamos deixar o barco andar, né? E aí a gente vai acompanhar. Isso condiz com o nosso mundo. E assim, faz um sentido, porque, Marcelo, você para pensar, as empresas, elas estão nesse grau de maturidade, tá? Agora, tudo isso que a gente está falando, tudo isso esse futuro que a gente está tentando ver, vislumbrar, esses artigos estão trazendo, mas você tem a obrigação, aí a gente tem que dar um passo atrás, né? Quando a gente vai falar com as empresas, por exemplo, quando a gente falou agora, eu quero usar, dependendo da minha necessidade, o Joule for Consultants é genérico, eu quero especializar a minha empresa. Eu quero ir para uma vertical, eu quero fazer um produto para a minha empresa, ou eu quero até ser líder nisso, eu vou precisar... Você tem que ir para por exemplo, dentro do mundo SAP, você está falando do BDC. Só que para ir para lá e você poder fazer esse fine tuning para o teu processo, você tem que ter teu dado estruturado, você tem que ter a tua base de conhecimento organizada. E isso a gente não sabe. E aí também tem a questão das empresas. Quantas empresas que a gente conhece que estão se preocupando de deixar uma base pronta para eu poder agora trabalhar com essa base de dados? De novo, quem é o combustível fóssil da LLM é o dado. O grande problema hoje é que você fala assim, eu não tenho mais dado. Eu posso até... Tem uns artigos que falam, por que a própria AI não gera um dado sintético? Porque fala que é de menor qualidade. Se a AI gerar um dado para ela mesma ser treinada, isso é um dado de menor qualidade. Como é que ela aprende melhor? Usando um dado real. Hoje, teoricamente, esses modelos mais novos, o GPT 4.5, foi treinado com todos os dados da internet. Eu não quero falar besteira, mas se eu não estiver errado, o GPT-2 ele foi treinado acho que era 10% ou 1% do Wikipedia. Na época, quando eles fizeram o primeiro modelo do Transformers, o GPT-2 foi, acho que era um número baixo, acho que era talvez 1% do Wikipedia. Hoje, você fala, o GPT-4.5 é treinado com 100% dos dados da internet, quer dizer, Wikipedia e todos os outros dados. O grande combustível fóssil é dado. E aí você fala assim, eu quero especializar a minha empresa.
Eu quero que a minha empresa vá para o AI. Eu não quero usar um AI genérico, um IVM qualquer de mercado. Eu quero pegar esse modelo da SAP e fazer um fine tuning para minha empresa, para eu ser líder do meu segmento, para eu trazer produtividade, não só para como um resumo de texto, ou não só como uma base de conhecimento. Cadê o combustível fóssil? Cadê o dado da tua empresa organizado para você fazer esse treinamento? Se você não tem, como você vai poder dizer num plano estratégico que você vai ser líder ou que você vai ser inovador se você não tem um combustível fóssil? É incoerente. Concordo. E aí tem um próximo gráfico, Rogério, antes da gente mudar, que dividiu ali nos observadores os inovadores e os que eles chamam de frontrunners, que são os desbravadores, sei lá. Ele dividiu em 3 seções. Você pode ver nesse gráfico, Rogério, que a primeira curva é totalmente exponencial. Na hora que você sobe, sai do observador e vai para o front runners. E os inovadores mais ainda. Ele tem até uma verticalzinha que ele meio que fica linear. Ele coloca os dados, dados da onde você vai crescer em valor de realização pela empresa, né? Se você pegar do número 8 ao número 12, que é onde ele está lá nos frontrunners, você pode ver que tudo começa a falar bastante de migração de dados, como você está falando, estruturar seus dados, fazer toda a parte de desenvolvimento estratégico, ou seja, usar os dados como um diferencial. E lá depois, quando você continua crescendo, que ele até coloca que o mundo corporativo vai adicionar de 2 a 3 vezes o valor usando a AI. Aí ele já coloca o vertical que você falou, né, cara? É usar todo esse conhecimento para escalonar, né? Toda essa parte de operações, infraestrutura e claro, continuação da parte de dados, cara. Eu achei esse gráfico bem demonstrativo, consegue mostrar o que a gente pensa de fato bem sólido, tá? Mudando de assunto aqui dentro desse mesmo artigo, ele fala toda a parte de go-to-market. Você pode colocar depois GTM aí, Rogério, para achar onde a gente está. Modelos comerciais e não menos importante a ética, né? Isso aí, Rethinking GTM. O que ele coloca aqui, não sei se você chegou a fazer umas anotações, cara, mas o que ele coloca aqui, Rogério, é que ao mesmo tempo, né, que aprender esse movimento de AI, isso vai te acelerar muito a POC. Eu sei porque por que eu estou falando isso? O cara que quer um projeto de SAP, ele quer ver um prototype, né? Funcionando, quer ver uma POC. E isso, às vezes, você perde muito tempo tentando entender a definição. Cara, então isso vai te acelerar muito o go-to-market. Imagina, antigamente, e a gente vê isso, né? A gente precisa chegar num cliente que eu quero fazer um apoio com vocês e eu quero que vocês me mostrem como é uma aprovação por cento de custo. Eu tenho que entender as tabelas X, tabelas Y, os processos. Hoje em dia, a gente precisa entender bastante como funciona todo o in and out, os bits and bytes de dentro do cliente. Você usando uma AI para te ajudar, você consegue prototipar isso em 2 dias. Então, assim, o próprio go-to-market, modelo comercial, você já pode entregar. Talvez, esse é meu sonho, num pitch comercial, já fazer uma demo ali. Se você estiver bem afinadinho e tal, com a demanda do cliente, por que não? Então, cara, imagina o ganho de custo de aquisição por cliente que você vai ter, Rogério. Uma coisa assim gigantesca, cara. O artigo fala que as empresas vão ter um grande desafio agora estratégico, né? É você pensar que você está mudando a tua forma de trabalhar. Aquela forma old school, que você ia lá, trazia toda uma equipe para fazer lá, não vai mais existir. Você sentar, trazer uma equipe e montar agora, vou gastar levantando, fazendo. Antigamente você dizia que uma POC ia levar 3 semanas, 1 mês. Quem nunca passou por isso, principalmente no mercado SAP, né? Então, assim, não faz mais sentido você fazer isso. A ideia toda é você usar o que você tem. Agora, óbvio, de novo, ainda está incipiente isso, você hoje ainda não tem esse tipo de solução. Vamos falar de mercado SAP, a gente assiste muito TechEd, muita palestra da própria SAP, sessões, isso ainda está caminhando. Tipo assim, isso é o desejo, é o dourado. Mas quando a gente entra lá e vê o Thomas Young fazendo, ele usa, por exemplo, uma entidade de... como é que ele usou a última vez que ele fez? Era de bonecos da Marvel.
Porque, de novo, você pegar... Por que ele usou bonecos da Marvel? Não é que foi uma brincadeira, talvez tenha até um viés com isso, mas... Porque, na verdade, você pegar hoje você não tem acesso ao modelo, né? Então, aí a gente sempre bate, né? Para eu poder fazer tudo isso e usar, a gente brinca, esse grande mastigador de dados, que tem alguns podcasts que usam esse termo, da AI, eu preciso ter dados. Então, quando a gente fala isso, na verdade... a tecnologia para você consumir, para você depois integrar, para você poder fazer alguma coisa com isso, já existe. Próprias plataformas de no-code e low-code estão se adequando para usar as fontes de dados gerados por uma AI. Agora, a pergunta de novo, qual AI que você vai usar, né? O modelo genérico ou o modelo personalizado para você? Opa, aí você entra no próximo item, que é o que eles chamam de Build, Sell and Deliver, né? A nova maneira de você criar talentos, né? Eu gosto muito desse parágrafo, principalmente porque ele fala do fine tuning. Se você olhar lá embaixo, ele fala do RAG, que é a forma com que você consegue treinar os dados específicos para o seu, vamos lá, entre parênteses ou aspas, agente. Baseado na tua necessidade. Agora, aí você traz de novo, deixa eu sonhar, né? Tem um livro do Shimon Peres, que chama O Novo Oriente Médio, e ele fala, todo mundo pode sonhar, ninguém é obrigado a comprar o sonho do outro, né? Então, eu quero sonhar, eu gostaria que comprassem meu sonho. Meu sonho, de fato, é, num pitch de venda, o vendedor ir lá, construir, vender e entregar na hora do pitch. Então, por exemplo, se ele tiver aí tem um ponto que ele até enumera ali, ética e safe, né? Ali em cima mesmo está sublinhado ali, ethical and safe, porque você está fazendo coisas que você está treinando teoricamente em cima de dados que já existem, então tem que salvar só metadado, não tem que salvar dado. Então é muito importante a ética nesse mundo, claro, mas na hora de você entregar a demanda do cliente, ou seja, o cara quer ver uma POC do centro de custo, de quanto cash flow que ele tem por cento de custo, depois ele quer mandar esse centro de custo para pro RH, para mostrar que ele pode tirar um budget daqui e entrega no CFO, fazer um sonho de consumo do cara, que ele consiga ver tudo isso no dashboard, você conseguir entregar isso num pitch. Cara, eu acho que isso aí você já ganhou... Cara, aqueles 200 bilhões ali, eu acho que aquilo ali é peanuts perto do que você... Imagina, Rogério, você volta para a década de 90, um vendedor SAP, um vendedor de uma consultoria, você trabalhando em consultoria, o cara, na hora que tá vendendo, já fazer um protótipo ali, cara. Então, antigamente você ia fazer uma venda para alguma empresa, aí você dizia assim, beleza, agora eu vou fazer a POC. Aí você dizia, não, a POC vai custar X mil dólares... porque eu vou trazer uma equipe de processo, eu vou trazer uma equipe de desenvolvedor. Aí você pegava uma sala durante um mês para poder fazer uma POC. Isso era muito comum. Sim. Isso é questão do sonho, né, Marcelo? Eu concordo. Aí, de novo, mas aí você tem a questão das empresas se adaptar. A gente estava conversando ontem, né? Que a gente fala, a questão da tecnologia que o McKinsey está falando... também tem a questão de a própria cultura das empresas é um grande obstáculo. Se a gente parar para pensar hoje, por exemplo, vamos falar, a gente está falando para o mercado do Brasil, tecnologia para você hoje não ter mais um empacotador dentro do mercado, ou para você não ter o caixa dentro do mercado, já existe. Só que culturalmente a gente não viu ainda, eu pelo menos nunca vi no Brasil, um mercado 100% autônomo. Estou falando de mercado de compra de comida, 100% autônomo. Se eu, por exemplo, pegasse lá e botasse um RFID em cada produto, eu poderia, por exemplo, vamos dizer que eu não estou vendendo legumes, só caixas. Eu poderia, a pessoa vai lá, faz a sua sacola, saiu, ela vai receber o valor sozinho para uma máquina, pegou o RFID, ela bota o cartão de crédito. Mas culturalmente isso já tem essa tecnologia há 20 anos. E não é isso também, eu tenho outro ponto para falar. Pega o posto de gasolina. O cara pode botar gasolina hoje automaticamente sem falar com ninguém, mas o frentista tá lá, ele vai vender água de bateria, ele vai te olhar teu carro, uma coisa que uma AI não teria um incentivo ali, não é bem um incentivo, é tipo um olhar mais técnico para você fazer um upselling.
E tem essa questão, esse exemplo é ótimo, cara, a questão da cultura. Muitos países não têm frentista. Não tem. Agora, no Brasil, por exemplo, eu nunca vi um posto sem frentista. Você fazer o autoabastecimento, que é coisa muito comum. Não tem. Aí nunca vai olhar a água e o óleo para você, entendeu? Tipo... E você tá, e, por exemplo, a cultura do Brasil, por exemplo, espera que você seja atendido, você espera não sair do carro. Então você tem uma cultura que essa tecnologia já existe. Então também hoje a AI dentro da empresa vai ter um grande barreira que é a cultura da empresa. E aí, de novo, aí é o ponto que eu vejo o Christian que vai falar, e acho que a SAP está batendo, aí, trazendo o mercado SAP, ela está batendo muito dizendo, olha, me ore não como um obstáculo, me ore não como um adversário, me ore como um ganho de produtividade. Exatamente. Eu vou, na verdade, te liberar tempo para você focar no que você precisa, poder se especializar mais e poder ser mais nichado e poder ser mais atrativa dentro do que você é muito bom de fazer. Eu vou usar tempo do que você não é bom. Mas aí, Marcelo, volto a dar o exemplo. Tem um artigo agora, eu já não me lembro, foi do próprio da presidente da NVIDIA, né? Esqueci o nome dele de cabeça agora. Eu esqueci o nome dele. Ele fala do white collar, né? Que na verdade são as pessoas de colarinho branco, mas essa expressão no Brasil remete a crime, mas são as pessoas administrativas e início de carreira. Esses empregos, ele chegou a falar de 50% desses empregos hoje podem ser trocados por uma AI. Pensa numa empresa que tem a questão de digitalização. Isso ainda existe bastante. Hoje já tem tecnologia, sem a AI, com a AI mais ainda, de você pegar, receber um e-mail, esse e-mail já é um PDF, esse PDF você já integrar no teu processo, ver o PDF, extrair o dado, vamos falar de dado, a gente está falando de texto, extrai o PDF e embute. Isso já tem hoje, só que a gente ainda não viu isso substituir. Então, assim... Nem acho que vai substituir tão cedo, tá? Porque o humano ainda é necessário, né? Tem uma discussão muito grande se a AI vai substituir, de fato. Não, eu não acho que vai substituir, vai acelerar, vai mudar certas funções, né? Hoje em dia, não acabou as entregas de delivery. Agora a gente tem o iFood, você tem uma série de outros... tem aplicativo que te gera, e pelo contrário, gerou uma massa nova de entregadores que não tinha, se era nichado por restaurante, sei lá, tinha lá o La Mole, o Parmê, a gente é do Rio, né? E você tinha um entregador de cada um. Hoje você tem um cara que ele é genérico, que ele tá com um aplicativo, então vai gerar outros canais de funções, não é para ficar com medo, é para acompanhar o ciclo. Esse é nosso ponto aqui, né, Rogério? Eu vou terminando aqui para dar eu vi uma frase do CEO da Perplexity, que é uma empresa que está fazendo parceria com a SAP, de browser. Isso pode ser talvez no nosso próximo podcast falando, né, que é um assunto bem interessante, né, como é que são uma nova via da AI. Mas ele até fez um artigo dizendo para os jovens que estão em início de carreira, né? Porque esse white collar remete a uma pessoa em início de carreira. Saia um pouco do TikTok e comece a estudar um pouco de AI e o uso da AI. Que se você mudar a maneira de você enxergar e não ver ela como um obstáculo, ver como uma ferramenta de produtividade, você vai ter o teu primeiro emprego. Se você continuar no TikTok, esperar que tenha um primeiro emprego e seja um emprego do dia de hoje, que você está estudando isso e acabou, você vai ter um problema. Rogério, posso terminar com uma polêmica aqui? Vamos. Eu e o Rogério temos uma discussão aqui sobre o crescimento da AI no mundo, né? Ele tem a chamada curva S, né? Tem uma grande galera que acha que essa curva já está no top, vai agora subir não exponencialmente, mas linearmente. Eu ainda acho que esse negócio não vai explodir, né? Tanto tá para ser o GPT-5. Então, assim, eu acho que o fato, Rogério, de pessoas entrarem nesse mundo vai ajudar a essa curva S a não estabilizar o S de cima, né? Deixar continuar. E, cara, eu vejo como um caminho sem volta, né? Você não consegue mais. O Rogério já acha que já chegou, agora vai vir uma nova tecnologia e tal. É só uma discussão. A gente precisa ver, né, quais são a próxima... essa discussão tipo, se vai existir, se é só um hype na verdade, ele vai ter, em algum momento, vai ter um inverno que, tipo assim, você vai parar de vir com novidade, que nem você teve GPT-2, 3, 4... E aí fala, o 5 vai vir com uma grande novidade ou o 5 vai ser um incrementalzinho do 4? Essa talvez seja a grande dúvida. Se vier um 5 que realmente tem uma disrupção do 4, como o 3 teve do 4, o 4 teve do 3 e o 3 teve do 2 e assim foi, é um caminho.
Eu estava conversando com um professor da Universidade de Nova York, de AI, e ele acredita que é um mundo que ainda está muito longe de ser explorado. Ainda está muito longe. A gente vai trazer isso lá. Vamos trazer essa polêmica no próximo podcast, que acho que isso combina só um podcast sobre isso. Beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado. Para quem chegou até aqui, curte, compartilha e comenta. Obrigado, pessoal. Grande abraço, pessoal.